Fala galera, estamos voltando com o nosso podcast Cine Histórico. Voltando agora falando sobre Sinners ou Pecadores, esse filme que, pra mim, eu tô com muita gente aí falando que é um dos melhores do ano, se não o melhor filme do ano até agora. Não é o melhor filme que eu vi esse ano, que eu também tô vendo os filmes antigos aí, acho que eu e o Chico a gente já vem conversando aí bastante. Mas é o melhor filme, se não me engano, que foi lançado esse ano. É, traz algumas temáticas que não são do nosso dia a dia. Eu tirei algumas reflexões sobre o filme que também não fazem muito parte do meu dia a dia. Vou querer saber a visão do Chico sobre isso. Mas para dar um pequeno panorama para vocês, é um filme que conta a história de dois irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal para abrir um clube onde eles vão tocar. Não diria que é jazz, né? Não é jazz, na É verdade. blues. Definitivamente não é jazz, né? É blues, perfeito. Perfeito. Tinha me dado bronco aqui. Tinha me dado branco aqui. Pra abrir um bar de blues onde eles poderiam compartilhar ali, né, sua ancestralidade, a música ali do seu povo, do povo negro. Então, e eles começam a. Eles vão enfrentar uma certa resistência ali na metade do filme. Para quem não ouviu falar ainda sobre o filme, é um filme mais ou menos de terror, digamos assim, né? Pelo menos ali da metade pro final chega a parte do terror. Eu não vou dar o spoiler agora no início, porque não quero estragar para quem não viu, mas assim, numa parte a gente vai falar um pouco sobre. Para entrar no tema do filme, a gente vai ter que falar um pouco de spoiler. E eu queria saber qual foi essa sua percepção sobre o filme, Chico. Então, cara, eu confesso que eu assisti o filme porque você me indicou, né? Não era algo que estava no meu radar. Eu até vi o cartaz desse filme lá no cinema em Santa Teresa, quando eu fui ver o Homem com H, do filme do Mato Grosso. Mas assim, não foi algo que, não é algo que eu ia procurar para assistir isso por conta própria. É como você me indicou e falou, pô, o filme é legal, assiste. Eu pensei, pô, não vou. E você deu muita, assim, você deu pouquíssimas informações sobre Uhum. do que se tratava. Você falou, pô, é legal, tem religião e música, e ponto. Eu pensei, pô, como ele falou pouca coisa, eu vou aproveitar e vou entrar totalmente Cru, né? cru. Eu não vou pesquisar, não quero saber quem é o diretor, quem são os atores que estão envolvidos, como foi feito. E cheguei, né? E assim, logo de cara, eu fiquei impressionado com a beleza assim das imagens, né? Das cores, a forma como a câmera funciona. Eu fiquei assim bem assim, positivamente impactado, né? Talvez até um pouco melhor do que talvez a imagem que eu assisti talvez seja até um pouco melhor do que a do cinema, porque o cinema é uma tela que ela emite luz pra gente, né? E eu assisti na tela OLED. Então, fica bem bonito o contraste, né? Eu fiquei bem surpreendido. E eu fiquei mais surpreendido ainda da metade para frente do filme, porque, cara, eu não esperava esse tipo de virada. Eu imaginava que seria algo mais realista. E no fim, não deixa de ser realista, né? O filme, por mais que tenham coisas ali fantásticas, aquilo tem um simbolismo por trás daquilo ali. E esse ano eu até conversei com você, né? Que eu acabei dando uma mergulhada no Kafka, e o filme tem um quê de Kafka, né? Que é o absurdo, como o absurdo ele acontece no dia a dia, a gente não percebe, Uhum. né? Até que algo surpreendente de fato aconteça, né? Aí, a partir do momento que você abre os olhos para aquele tipo de coisa, você não consegue mais, né, desver o absurdo que tem em torno daquilo ali, né? Algumas coisas que às vezes parecem que que fazem parte da paisagem, mas na realidade é um absurdo. E aí ele mostra de forma bem assim extrema e foi no final foi interessante, cara. Eu não esperava que o filme seria dessa forma, não. Exatamente. Você até falou que não foi procurar quem era diretor, quem estava no filme, para trazer um panorama pro pessoal. É do Ryan Coogler, se não me engano, o nome do Uhum. diretor. Ele é o mesmo diretor de Creed, que a gente gosta bastante, né? A gente gosta bastante de rock, e Creed também eu gosto muito dos filmes. Um pouco mais do primeiro do que do segundo. Ele também é diretor de Pantera Negra, que, assim,
dos filmes da Marvel, eu não sou, por mais que tenha quadrinho aqui atrás, eu gosto muito mais da DC, né? Então eu não sou muito fã da Marvel, mas o Pantera Negra em si, eu vi o primeiro, o segundo eu não cheguei a assistir, não. Mas é um bom filme também, o primeiro. Fala também sobre temáticas interessantes, então dá para ver que é um diretor que tem bastante essa carga do povo dele. Eu nem sei se eu vou usar aqui os termos certos. Pessoal aí que está assistindo que me perdoe caso eu cometa algum ato falho, pode corrigir nos comentários aí que a gente está aqui para aprender. Mas que ele traz bastante essa ancestralidade, né? Uma coisa que me fez refletir, aí até já entrando agora na metade para o final, né? Do filme para a gente refletir sobre o assunto, porque são esses dois irmãos que voltam. Dizem que eles trabalharam com o Al Capone, então eles conseguiram dinheiro de uma maneira ilegal, e aí chegaram na cidade para abrir esse bar de blues deles. E na metade pro final chegam. Vou entrar com spoiler já. Chegam vampiros querendo entrar naquele bar para tomar conta, né? Para matar todo mundo ali, né? E chega um momento muito interessante, porque esses dois irmãos, eles têm. Eu não sei se é primo, não lembro agora que eu já assisti já há um tempo o filme, mas é um garoto que toca muito bem blues, canta muito bem, o garoto. E surpreendente, é o primeiro filme dele, cara. E ele arrebenta, moleque muito bom mesmo, tem futuro aí como ator. E E os vampiros chegam e falam que querem a música dele, querem a voz dele. Porque com a voz e a música dele, eles vão conseguir conquistar coisas que ninguém jamais conquistou, né? Então é aquela velha ideia de. Tem a questão da apropriação cultural, né? Que muita gente fala, mas eu acho que ainda mais do que isso, talvez não ainda mais, mas uma visão assim que eu tenho limitada, né? Da minha vivência, é que talvez o filme também toque num assunto onde ele fala sobre a transformação de arte em produto, né? Como às vezes ela se esvazia de significado quando ela é transformada em produto. Claro que uma pessoa talentosa, ela jamais vai conseguir se destacar e mostrar sua arte para o mundo se ela não tiver um produtor ali por trás. O filme mostra o produtor ali, o vampiro, ele estaria ali para sugar realmente a arte do cantor, né? Do menino lá que eu esqueci o nome. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que não precisa de uma produção também por trás de um artista para fazê-lo crescer. Só que acho que a maior crítica do filme é quando essa produção se torna vampiresca, né? Ela se torna realmente algo que vai sugar o artista e vai tirar todo aquele significado da arte dele. Não, é interessante. Antes deles trabalharem com o Al Capone, eles são veteranos de guerra, acho que eles lutaram na Primeira Guerra Primeira Mundial. Então Guerra, eles isso. têm aquela habilidade ali de fazer segurança, eles são Físicos, né? bem físicos, eles são bem inteligentes e táticos em questão de combate, de defesa, eles são muito bons nisso, né? E parece que eles já eram assim antes de ir para a guerra, porque a galera lá na cidade que eles moravam respeitavam muito eles, né? Que são gêmeos, os dois são interpretados pelo Michael B. Jordan, né? Michael B. Jordan, isso aí. E o nome do menino é Pastorzinho. O pessoal chama Ah, ele assim porque o pai dele é pastor, né? De uma igreja lá. E ele se sente de certa forma aprisionado pela igreja, né? E aí tem outro fator interessante que é como as religiões às vezes elas também se apropriam de algumas coisas ou se apropriam de ideias para impedir as pessoas de se expressarem da maneira que elas realmente querem, né? Então ali a música tem essa conexão meio que espiritual, ponto de conseguir fazer ali conexões com o passado e até com o futuro, né? Tem a cena interessante que ele está tocando lá, ele transcende, ele começa a ver a música do passado, né? Músicos do passado ali são invocados ali para aquele clube, né? Que na realidade
os irmãos eles voltam para a cidade natal deles porque eles tentam fazer uma peregrinação pelos Estados Unidos. Eles vão até Chicago, que é uma cidade muito desenvolvida, e ganham dinheiro lá, mas mesmo com dinheiro, poder, respeito, né, as pessoas temem a eles porque eles são poderosos ali, do ponto de vista sim, de poder subjugar as pessoas, né? Mas ainda assim eles acreditam que não tem liberdade, porque eles não são aceitos, a segregação lá é muito forte, muito escrachada. E eles voltam para a cidade dele, onde eles são aceitos, e eles querem fazer esse clube para que aquilo ali seja um local de acolhimento para as pessoas, né, Aham. que pertencem à comunidade dele. E eles vão lá buscar esse primo para tocar lá, porque eles sabem que o primo é muito bom músico. Né? E o primo, ele de certa forma tem responsabilidades ali, que eles são catadores de algodão da família dele. Ele vai lá, levanta muito cedo, porque parece que já está combinado com os primos, né? Completa as tarefas dele e depois ele fala, ó, vou pegar o violão e vou pro pai dele, né? Ó, pai, vou pegar o violão e vou embora. Aí o pai dele tenta convencê-lo de não fazer aquilo, mas ele falou, ó, já entreguei a minha parte. Ou seja, para ele ter um pouco de liberdade, ele tinha que entregar algo antes, né? Então, para ele ter um momento ali para viver, ele foi parcialmente escravizado, fazendo algo ali que ele não queria. Então, um aspecto interessante do filme, né? A forma como eles não se viam livres, mesmo atingindo tudo aquilo ali que as pessoas falavam, para você ser livre, você tem que ter isso, isso e isso. Eles conquistaram aquilo, os irmãos, e ainda assim eles sentiam-se aprisionados. Eles não acreditavam que iam ser acolhidos em nenhum outro lugar que não fosse aquele local que eles estavam produzindo para eles, né? Que é o clube de blues. Exatamente. Acho que você tocou também esse ponto da religião. Tem uma cena que o pai fala, né, para ele largar. Ele fala que quando você se doa para esse tipo de música, eu não sei se ele usa exatamente a palavra maligna, mas acho que ele quer deixar entender que o blues ali vai tomar algo da vida dele, vai ser algo negativo para a vida dele. Tanto que quando aí acontece a catástrofe, né? Porque o filme ele traz de volta o vampiro raiz, né? Aquele Sim. vampiro que pega fogo quando tem sol, não fica brilhando igual no Crepúsculo. O vampiro que você, para ele entrar no ambiente, ele precisa pedir a permissão. Ele não pode sair entrando. Eu até achei interessante que eu vi um vídeo explicando o motivo disso. É porque algumas pessoas antigamente acreditavam que a nossa casa era um local sagrado. Então, por isso, o vampiro ele não consegue entrar na casa das pessoas sem pedir permissão para entrar. E tem eu não sei como categorizar ela, mas ela é uma, não sei, seria uma xamã, talvez, uma pessoa que entende ali de magia, Sim. né? Dessa parte espiritual, e Eles ela citam logo voodoo saca. Eles citam voodoo em algumas partes do filme, mas ela é Citam. uma pessoa claramente sensitiva para além das manifestações só da religião ali, ou da prática que ela seguia. Exatamente. E ela logo se liga, porque quando eles querem entrar, ela fala assim, ué, por que que... Porque eles conseguem morder e transformar algumas pessoas que estavam lá dentro. Então, quando essa pessoa sai do clube e volta e logo não entra e fica pedindo permissão, ela se liga logo, ué, por que que você tá pedindo? Então, ela entende muito rápido que aquilo ali são vampiros que estão ali para tentar matá-los, né? Então, tanto que acontece a catástrofe, chega um certo momento que acaba saindo mais gente entrando, e aí os vampiros vão pegando essas pessoas que estão saindo, até que chega um certo momento no qual o marido, aí provavelmente ele é chinês, eu não sei se. Vamos botar asiático, né, pra gente generalizar um pouco, mas o marido asiático que faz casal com uma outra asiática também, ele é pego, ele fica lá fora falando pra esposa, vem pra cá, vamos lá ver nossa filha, porque eles têm uma filha pequena também, e ela fica com o coração partido, e eles falam assim, ó, a gente vai lá pegar sua filha, não sei o que lá, e ela dá permissão pra eles entrarem.
E aí, quando a confusão começa, né, eles começam a se atacar, boa parte deles morrem, quase todos eles morrem, acaba conseguindo fugir. É Sam, não, agora que eu lembrei o nome, se não me engano é Sam, o nome do menino. Ele consegue fugir e apenas um dos irmãos também sobrevive. E ele volta todo rasgado, volta lá pra onde tem a igreja do pai dele. Ele entra só com o braço do violão. O pai fala: renuncia isso e volta pro caminho de Deus. E ele mesmo assim, né? É a cena que abre o filme. Ele entrando na igreja com a Isso. cara rasgada. E aí, aí começa a contar a história do filme todo até o fim, a gente entender que aconteceu tudo isso para chegar até essa parte do filme. E a gente vê que ele não renuncia à música, né? Por mais que ele tenha passado por tudo isso, parece que isso deu um senso de significado para ele. Talvez essa cena que você falou, que quando ele começa a tocar, ele entra numa espécie de transe, que ele vê o passado, ele vê o futuro. Eu achei interessante que começa a tocar música que não existia na época ainda, né? Isso. Então ele entra num transe tão grande que talvez ele tenha sentido algo ali que ele falou assim, cara, eu não vou ser capaz de sentir isso aqui na religião do meu pai. Então eu preciso continuar nessa vida, por mais que isso tenha quase me matado, eu vou seguir nesse caminho e vou. Ele encontrou o sentido da vida dele ali na música, né? Então, aí que tem um ponto interessante. O pai dele ele é de uma religião que, por mais que ali, naquela forma, né, naquela estética, como se apresenta no filme, fosse algo onde pessoas negras estão ali cultuando da forma dela, eles cultuam as divindades que são introduzidas naquele país através dos europeus, né? E no fim, quando o pai dele tenta tirar a musicalidade dele, o que o pai dele está tentando fazer? Está tentando fazer com que ele renuncie o que ele tem de melhor, a expressão da verdadeira essência dele. E isso vem através de uma religião que é externamente implantada naquele povo, Uhum. né? Que é Boa algo que reflexão. eles originalmente não fariam. E os vampiros vão até ele no momento desse transe, porque eles vão lá e dizem para ele, né, o vampiro lá que é o líder, fala para eles, ó, eu vim atrás da sua música, É eu vim isso. atrás disso que você tem, ou seja, ele está sempre sendo sugado de maneira que assim ele tem que utilizar aquele talento dele para algo, ou ele tem que abrir mão daquilo, ou ele tem que entregar a alguém. Ele não pode viver ou expressar aquilo de uma maneira sincera, né? Plena. E aí, falando mais sobre a segregação, né, os asiáticos eles têm um armazém, uma loja, e eles têm uma loja de cada lado da rua, que é uma loja branca e uma loja preta, onde pessoas negras podem frequentar e onde pessoas brancas podem frequentar. Né? E aí, que eles tentam fazer? Eles tentam ocupar lugares. Que o clube é feito de uma antiga serraria, que está desativada, que no início do filme eles compram de uma galera que eram pessoais, né, de uma parte da Ku Klux Klan que tinha sido extinta naquele local ali, teoricamente Uhum. extinta. De fato, né, institucionalmente falando, foi extinto. Mas os membros ainda estavam ali. E a primeira dupla que os vampiros pegam para se associar são justamente duas pessoas que faziam parte da clã. É verdade. Ele entra numa casa, ele pede para entrar porque ele está fugindo de quem? Ele está quase sendo derrotado pelos nativos. E aí os nativos ali da terra, né, os povos ali que habitavam aquela região, antes mesmo de chegarem os europeus e os africanos, eles são parte do povo que menos aparece no filme. Ou seja, quando a gente trata de história americana, a gente fala sempre assim das histórias que os brancos e os negros construíram, escreveram. E assim, eu particularmente, assim, eu não sei você, cara, mas quando eu ouço ou vejo alguém dizer dos povos nativos americanos, geralmente ou é uma paródia
ou um pessoal falando umas coisas meio esquisitas, ou o pessoal com a cara toda vermelha, que eu nem sei exatamente como são os costumes daquele povo, como era os Estados Unidos original, né? Eles se tornaram tão coadjuvantes na história da Terra que talvez eles tenham preparado, né, de onde eles são originais, ao ponto de que até as pessoas que sofrem ali segregação, sofrem até hoje, têm mais protagonismo do que eles mesmos. Igual acontece aqui no Brasil, é uma história assim que ela é misturada e assim eu sei mais dos povos que migraram para cá do que dos povos que estavam aqui. A gente aprende a falar os idiomas de fora, a gente vê as colônias dos japoneses, dos alemães que tem no sul, dos italianos, a gente tem sobrenome europeu, espanhol, português, né? A gente carrega o idioma em Portugal, a gente entende melhor o idioma dos espanhóis, mas assim, dos nativos eles viraram quase que nota de rodapé, né? Eles estavam aqui quando chegou uma galera e tal, é dali para cá é a luta da galera que ficou, mas o pessoal que já estava aqui, a gente não sabe. E o filme mostra isso, eles estão um pedacinho aqui, daqui a pouco o cara entra para a casa dos brancos, aí daqui a pouco aqueles brancos ali viram vampiros, eles vão tentar dominar os negros novamente, e aí o que eles fazem? Vamos nos retirar, já não é mais com a gente. Eles somem, não aparecem mais. Eu pensei que eles iam aparecer em algum momento para ajudar a galera, porque parece que eles tinham uma fórmula para conseguir derrotar aquilo bem no começo. Mas eles desistem de fazer porque a família acolhe o vampiro, né? E uma parada que ficou na minha cabeça o tempo todo é que esse vampiro, ele parece muito, a atuação, parece muito aquele alienígena do Homem de Preto, o cara que é cheio de barata, a Sim, carinha que ele parece, faz parece assim. mesmo. Pô, cara, eu fiquei pensando, pô, será que o mesmo ator fica assim, que eu sou difícil de gravar a fisionomia dos atores, né? Mas eu pensei, pô, não pode ser o cara, porque o filme já tem uns 20 anos, entendeu? O cara é jovem. Exatamente. Aí eu pensei, cara, parece muito o alienígena, né? E no fim, ele é meio que isso mesmo, né, cara? Ele é uma entidade alienígena, ele não faz parte daquilo ali. Eles também têm a musicalidade deles, que eles expressam os Tem, tem. sentimentos São através da irlandeses, se não me música. engano. Isso aí, isso aí. Eles também são de fora. E a bebida irlandesa também é o que os irmãos utilizam, né, que é faísca e fuligem, para captar o pianista que está lá tocando na rua, né? Verdade. E o pianista tem uma coisa assim que ele traz um assunto bem no começo que a gente costuma discutir bastante, que é sobre segurança, estabilidade, tranquilidade, risco, porque ele está lá tocando na rua, a galera dá uns trocados para ele e os irmãos chamam para tocar na inauguração do bar. Aí ele fala assim, ó, eu não vou tocar. Ele falou, não, mas quanto você ganha aí? Ele falou, ganho $20 por noite. Ele falou, então eu também vou te pagar $20. Aí ele falou, não vou querer. Eu falei, se eu te pagar mais? Ele falou, também não vou querer pagar mais. E se você me pagarem mais, porque eu toco aqui, ele fala o nome do outro clube, né? Não é que eu toco aqui essa noite por $20, eu toco há 10 anos. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos o bar ainda vai estar lá. Agora, o clube de vocês, eu não sei para onde vai. Pode ser que eu dispense esse trabalho aqui e vá para o teu, mesmo que seja para ganhar mais, mas eu não sei se ele vai estar funcionando amanhã. Ou seja, no fim, cara, o clube realmente não durou mais do que um dia e o próprio músico não durou mais do que um dia também, né? Então, Verdade. assim, às vezes a gente tenta se apegar à segurança de algumas instituições, a gente não sabe se a gente vai viver para usufruir daquilo ali, daquilo que a gente está pensando. E no fim, cara, ele largou tudo aquilo ali, não foi pelo dinheiro, pela segurança, por nada, foi por um vício. Quando o cara mostrou para ele a garrafa de cerveja, ele largou tudo que estava fazendo. Posso provar? Abandonou tudo e foi pela bebida. Ele não foi nem pelo dinheiro, nem pelo. Ele esqueceu que ele queria estabilidade. Ele só queria tomar uma cerveja, não julgo ele, mas eu faria algo parecido. Mas é sobre assim, quando a vida ela não te oferece muitos recursos, qualquer pedacinho de estabilidade, de segurança, é onde a pessoa tem para se segurar, né? Então, no começo ele deixa isso claro lá, o gaiteiro, que é pianista também, né? Tem essa experiência com blues. Um ponto interessante que você falou dos nativos americanos é que tem um preconceito que rola no filme, porque o vampiro, ele tá fugindo desses nativos americanos, ele tá pegando, se não me engano, ele chega a pegar fogo em um certo momento, porque ele tá de dia, e aí ele se esconde na casa desse casal branco.
E aí os nativos batem na casa do casal branco e falam: olha, tem um cara muito perigoso rodando por aqui. Toma muito cuidado, ele não tá com vocês. Se tiver, avisa pra gente, que a gente tá aqui pra pegar ele. E aí o casal branco prefere o quê? Ficar do lado do cara branco. Isso aí. Então ele age como preconceito, né? Fala assim: ah, eu não vou ficar do lado desse nativo americano aqui. Eu vou ficar do lado do cara branco que entrou na minha casa. Só que o cara branco que entrou na casa dele matou. É uma certa forma de matar, né? Porque você transforma em vampiro, você acaba morrendo. Então, você vê como esse preconceito acontecia naquela época e isso é carregado até hoje, né? Quantas pessoas não possuem preconceito, até para deixar uma dica muito boa para aproveitar para quem chegou até aqui já, a gente já está perto do final do nosso podcast. O Taylor Sheridan, que é um roteirista que eu gosto bastante, ele criou o mundo do Yellowstone, né? Que fala bastante, é como se fosse a galera do agro lá dos Estados Unidos, né? Como se tivesse um seriado no Mato Grosso do Sul. E é um seriado muito bom, né? Fala sobre diversos temas também muito interessantes. E, e ele fez um spin-off que se passa em 1883. E ele trata de uma maneira muito respeitosa essa questão dos nativos americanos, sabe? Ele mostra alguns americanos e alemães desbravando ali os Estados Unidos, né? Querendo chegar a outros lugares dos Estados Unidos para buscar novas oportunidades, né? E eles mostram como também tem alguns nativos americanos e retrata isso de uma maneira muito respeitosa. Acho que vale a pena aí para quem quer assistir a série 1883. Só tem uma temporada e não vai ter segunda temporada, é uma minissérie mesmo. E Yellowstone também fala muito sobre esse tema de nativo americano, com os latifundiários que moram lá. Então tem bastante tema aí interessante e tratado de uma maneira bastante respeitosa. Então. E aqui mesmo, no Brasil, a gente também acaba tendo esse tipo de preconceito também, né? Tem um monte de expressão que a gente usa que é para associar coisas ruins, né? Tipo, quando alguém está ali meio deslocado do que está acontecendo, a pessoa, pô, tá parecendo índio, ou vou fazer um programa de índio. E o termo índio já é algo preconceituoso pra caramba. E no começo do ano, eu percebi que foi a primeira vez, quando eu encontrei um livro num sebo, um livro que eu comprei só pela capa. Achei ele bonitinho assim, papel reciclado, tava baratinho. Eu fui, peguei, paguei aquilo no final, saí. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui entender o que era aquilo ali, né? Eu vi o nome e não associei de cara com um nome brasileiro, né? Originalmente brasileiro. E aí era o livro do Ailton Krenak. Aí eu li o livro todo, ele fala da forma como ele se relaciona com a natureza, com as relações de produto e tal. Ele até faz uma crítica ao capitalismo assim, diferente do que a gente vê no geral, né, que é mais assim, a coisa mais política, mais progressista. Eu nunca tinha parado para pensar que existiam outras formas de fazer esse tipo de crítica. Né? A crítica que ele faz tentar como a gente transforma coisas que são essenciais para a vida, tipo água, comida, né, a própria natureza, em produto também. E aí eu parei para ver que foi a primeira vez na minha vida que eu li algo de alguém nativo, daqui do lugar onde eu nasci. Eu leio as coisas que o pessoal escreve lá na Europa, que o pessoal escreve nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar do mundo. A gente, de vez em quando, escuta música, né, de umas bandas assim que são eu particularmente, né, as bandas assim bem diferentes, e eu estou sempre consumindo cultura de tudo quanto é lugar do mundo, mas a cultura local, eu assim, quando vejo num museu, alguma coisa assim bem caricata mesmo, eu nem sei como é que esses povos viviam, falando para refletir nisso agora, né? Aqui mesmo a gente está inserido em algo muito parecido do que tem no filme. E como o filme chega um momento que ele vira, né, tá tratando as coisas tudo de maneira muito séria, bem real, assim, um filme realista. Daqui a pouco entra um vampiro no meio. As coisas realmente às vezes são absurdas, né? A forma como a gente deixa passar desapercebido um monte de coisa, ou a forma como nós não tomamos conhecimento
de coisas que estão acontecendo do nosso lado. A gente, às vezes, descer a gente mora em prédio, eu particularmente moro em apartamento, e descer na rua e ver uma pessoa morando na rua. Né? Aqui na cidade que eu estou hoje deve estar fazendo uns 6, 7 graus aqui. E a pessoa está vivendo na rua. E aí o que você faz? Aquilo ali é normal, a pessoa passa a virar parte da paisagem, mas aquilo é um absurdo. Que uma pessoa viva dessa forma. E assim, não é por falta de recurso, por falta de dinheiro ou de local para aquela pessoa morar. Aquela pessoa às vezes está enfrentando um monte de coisa que a pessoa já nem consegue mais voltar ali para o convívio da família dela. E assim, aquilo acaba virando natural. Criança, gente, até assim, animal doméstico andando na rua sozinho já é algo meio absurdo. Que o bicho está ali, ele reproduz, ele pode causar um monte pode desbalancear o ecossistema do local, né? Pô, um gato na rua, ele é capaz de matar, sei lá, uns 5, 6, 7 animais por dia. Tem relatos de gatos que sozinhos conseguiram extinguir ali raças inteiras de aves. E a gente vai passando diariamente por situações absurdas, né, vampirescas, e não percebe. Então o filme me alertou para começar, sei lá, pelo menos por algum momento, eu não sei quanto tempo vai durar isso, que quando eu vi o Dias Perfeitos, eu também fiquei um tempão vendo beleza e um montão de coisa, mas depois passou. Eu preciso talvez de outro filme que me ajude a observar coisas bonitas de novo. Mas acabou que o filme casou com uma vibe que eu tava de ler o Kafka, né? Porque assim, isso poderia perfeitamente se adaptar a um roteiro do que ele faz, né? Tipo do Processo ou do próprio Metamorfose, que são coisas assim absurdas, mas que acontecem diariamente, né? Quantas vezes a gente não vira um inseto porque a gente deixa de servir para algo que teoricamente é o nosso propósito, né? Um jogador quando se aposenta, ele serve para quê? Ou ele aprende a fazer outra coisa, ou ele vai para o ostracismo. Alguns perdem a fortuna que acumularam durante a vida, né? Então, assim, a gente pode passar por isso. É possível que os marcadores raciais ali eles são determinantes para a origem de alguns preconceitos, mas a gente pode estar reproduzindo esse tipo de comportamento sem perceber, e a gente pode estar sofrendo algum tipo de discriminação sem nem entender o motivo. Acho que qualquer pessoa já passou por um momento em que foi subjugado, subavaliado, ou foi absorvido por outra pessoa e não conseguia entender ou aceitar, ou se sentia mal. Poxa, alguém fez isso aqui comigo, eu não entendi por que essa pessoa fez dessa forma. E aquilo, às vezes, nos atravessa de forma que nos deixa assim, muito tristes, magoados ali. E a gente não observa que tem pessoas que esse tipo de sentimento é a realidade, é o dia a dia das pessoas. Eles vivem dessa forma desde que nasceram, né? Ao ponto de achar que nem merecem fazer parte de alguns locais, né? Ou de estar em locais onde eles são claramente maltratados e eles não conseguem perceber. Não, mas estão me explorando aqui, mas pelo menos isso eu ganho, isso eu tenho, e aí passa a achar que aquela pessoa que está na posição de exploração é boa para ela, né? Sem conseguir desalienar a cabeça do que de fato está acontecendo. E a gente tem que tentar evitar a banalização disso, né, cara? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. E a gente tinha um colega de trabalho que fazia certos comentários que eram bastante errados. E Nossa. nós dois, pois é, você lembrou, né? E nós Uhum. dois ali, a gente entendendo que era errado, mas a gente não agia, reprimindo a pessoa, né? Exatamente. Então a gente banalizava, né? A gente ficava na nossa ali, falando assim: caraca, que absurdo que esse cara tá falando. Quando a gente devia ter intervido, falar, cara, não, você tá falando errado, por isso, isso e isso, entendeu? E se continuasse, a gente tinha que escalar, falar com o compliance da empresa e tal, porque a gente não pode simplesmente aceitar que isso é algo normal, sabe? Se a gente escutar, e aí fica a reflexão para vocês que estão assistindo a gente, pô, se você escutar qualquer comentário que seja preconceituoso, que diminua qualquer outro tipo de pessoa, seja por crença, por cor, por opção sexual, seja qualquer coisa que for, você precisa intervir, sabe? Você precisa intervir para não deixar que essas coisas sejam banalizadas. Eu lembro que, assim, é,
nesse período, né, a primeira vez que eu escutei, a primeiro tipo de frase assim, muito deslocada, que é algo que é socialmente reprovável assim, dentro da organização que a gente tinha lá e o trabalho que a empresa estava fazendo para evitar que isso acontecesse, no primeiro momento eu lembro que eu achei engraçado uma pessoa fazer aquele tipo de agir daquela forma. Pô, esse tipo de gente realmente existe, que pensa dessa forma de verdade. Depois eu comecei a ficar assustado com o desenvolvimento daquele pensamento e depois eu comecei a ficar com medo da forma como a pessoa não tinha medo de se expressar daquela forma, ou nenhum tipo de vergonha, a pessoa acreditava estar certa de fazer daquela maneira. E assim, não foram poucas as oportunidades que nós tivemos ali de interromper aquele tipo de coisa, né? Primeiro, por uma questão hierárquica mesmo, que nós estávamos ali em condições de agir, da nossa posição na empresa, né? As pessoas estávamos ali há mais tempo, né? Em cargos assim superiores, com acesso à gestão, com acesso ao compliance, né? Com orientação para fazer aquilo ali, porque nós tínhamos treinamentos, né? De como agir, no primeiro momento orientar a pessoa e depois escalar para o superior, e depois a gente podia até, assim, tinha um mecanismo até de fazer denúncias anônimas. E a gente ficava ali, nossa, como pode isso? Como pode isso? Como pode? E ficava entre nós dois ali, né? E assim, quantas pessoas não ouviram aquilo e sentiram assim, magoadas, tristes, e depois até podiam achar que a gente estava compactuando com aquilo, ou Exato. achar que a gente, de certa forma, reproduzia aquilo e só não tinha coragem de falar, e no fim prejudica as pessoas que são alvo e prejudica quem está em volta também, no mais, né, cara? Porque uma hora acontece com a gente, uma hora vão fazer algo com alguém próximo de nós, né? E assim, realmente, passado aquilo ali, depois a gente conversou bastante sobre isso, merecia que nós tivéssemos uma atitude diferente. E obras como essa, né, como esse filme, por colocar de forma muito absurda, faz com que a gente consiga observar o quão realmente fora de contexto são essas situações. Então é isso aí, pessoal. Com essa reflexão, a gente espera que vocês assistam o filme, caso não tenham assistido ainda. E se você assistiu, que você consiga refletir também aqui um pouco com a gente. Principalmente essa parte final, acho que isso mexeu muito com a gente, né? Comigo, com o Chico, recentemente. Recentemente não, já tem um tempinho, mas que a gente refletiu depois sobre esse assunto, falou, pô, a gente precisa melhorar nisso. Eu espero que vocês, se já não repreendam pessoas assim, possam também melhorar nesse sentido. E que a gente consiga voltar a assistir mais filmes. Principalmente o Chico, que me falou que tem assistido pouco filme esse ano. Então, o retorno desse projeto sirva para a gente voltar a assistir filme, comentar com vocês aqui, compartilhar conhecimento e aprender também. Então, por isso, comente aqui embaixo o que você achou do filme, quais reflexões que eles trouxeram. Indiquem filmes para a gente assistir e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.